Olá, paz do Senhor, aqui é a tia Natália. Nesse canal você encontra dicas para o trabalho no departamento infantil. Se você ainda não conhece o meu trabalho, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e vá conhecer o meu trabalho lá no Instagram, @tianatáliaoficial. No último vídeo, eu trouxe um resuminho sobre um livro bastante aí já conhecido no departamento infantil, que é Infância, o Melhor Tempo para Semear. E de dentro desse livro eu consegui tirar alguns recortes legais para que eu possa estar passando para vocês sobre o trabalho nesse departamento que é tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são os motivos para evangelizar crianças. Por que a gente tem que evangelizar crianças? E aí, mesmo que esse livro seja um livro já um pouco antigo, 2006, os dados que estão nele refletem ainda a nossa atual realidade e é muito importante para o trabalho no dia de hoje. E aí a autora, ela apresenta 9 motivos para evangelizar as crianças com a urgência que esse tempo pede. E aí ela fala sobre apacentar esses cordeirinhos e ela diz que nós temos aí uma urgência, porque essas crianças logo vão crescer e quando elas crescerem, elas também têm que ser semeadoras do evangelho. Então, ela fala que nós temos 9 motivos para evangelizar as crianças e o primeiro deles é porque o próprio Jesus deixou a ordenança para que todos nós saíssemos daqui de onde nós estamos, da nossa zona de conforto, para ir pregar o evangelho a toda a criatura. Então não há uma separação de pregar para adulto e pregar para criança, não. Pregar para todos, em todo mundo. Inclusive, nós temos muitas marcas no Antigo Testamento falando sobre ensinar as crianças, falar sobre as coisas de Deus para as crianças, ensinar os bons costumes às crianças, para que os pais conversem com os seus filhos, ensinem os seus filhos, disciplinem os seus filhos, ensinem o caminho aos seus filhos. Então, esse processo aí, ele começa em casa. E nós que somos líderes e ensinadores infantis, assim como toda a igreja, temos a missão de evangelizar todo mundo, incluindo as crianças. O segundo motivo é que elas estão na melhor fase para receber a Cristo. A criança ela está em fase de construção das suas convicções, ela está formando as suas bases, formando ali o seu caráter, ela está firmando as suas raízes naquilo que ela acredita e sendo apresentadas ao Evangelho ainda nessa etapa da vida, há uma grande chance que elas permaneçam firmes no caminho, assim como diz a palavra do Senhor. Se a criança for ensinada ao caminho, mesmo quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Tá? A criança, por mais que ela veja outras coisas, conheça outras coisas, ela sabe para onde voltar. Eis a parábola do filho pródigo. O terceiro motivo apresentado pela autora é que elas trarão um grande prazer à nossa alma. A Bíblia fala muito sobre os filhos que honram os seus pais, como o filho que obedece, ele é como uma coroa ali para os seus pais. O filho, ele é como uma flecha na mão do valente. Os filhos, herança do Senhor. As crianças, como sendo aí sementes que garantirão o futuro da igreja e propagarão esse evangelho. Então, a Bíblia mostra muito as crianças nessa função de honrar os pais, de trazer essa alegria aos pais. Mas também diz que a criança que não é sensata, que não é obediente, que aquele que não é instruído, ele é motivo de vergonha para os seus pais. A nossa missão é formar crianças que sejam motivo de alegria, não só para os pais, mas para o Senhor. Crianças que venham ser abençoadas, cheias de Deus, reflitam a imagem de Cristo, cresçam adolescentes assim, jovens assim, adultos assim, para que eles possam aí continuar trabalhando para o Senhor. O quarto motivo apresentado pela autora é que na época da pesquisa divulgada pelo livro, as crianças correspondiam a mais ou menos metade da população mundial. Isso quer dizer que como elas são uma grande quantidade, elas também merecem grande parte do nosso esforço. Então, se a igreja é composta por metade criança, metade adulto, por que a igreja concentra todas as forças, esforços, economias somente nos adultos? Por que não nas crianças? Então, se elas são representativas ali naquele espaço, elas precisam ser vistas, olhadas, evangelizadas, discipuladas e precisam saber o caminho que é Cristo. O quinto motivo apresentado é que o próprio Jesus valorizou as crianças. Se nós hoje cometemos o mesmo erro dos discípulos de afastar as crianças, de deixá-las no canto, de tirá-las dos espaços, nosso Jesus fez o contrário, ele trouxe elas para perto, ele impôs as mãos, ele abençoou, ele as apresentou como modelo. Jesus valorizou crianças numa época em que as crianças não tinham o valor social que tem hoje. Jesus olhou para as crianças. O sexto motivo é que as crianças estão em fase de construção do caráter. Isso é bom, isso é ruim.
Isso é bom porque, como elas estão em fase de construção, elas são moldáveis, nós podemos ensinar muito e elas vão absorver muito do que é ensinado. O lado ruim é que se nós não formos proativos, outros chegam primeiro. E esses outros que chegam primeiro podem ensinar inverdades e plantar nas crianças aquilo que não é a verdade do nosso Deus. Nós vemos muitas crianças frustradas, tristes, ansiosas, desesperadas, crianças que não sabem o que fazer da própria vida, com a própria vida. E isso é o reflexo de muitas vezes a falta de uma semente, de um evangelho genuíno plantado no coração. Essas crianças não são culpadas, mas nós podemos nos levantar e trabalhar por elas. Essas crianças que não sabem quem são, onde estão, por que estão, elas precisam conhecer o Jesus que as criou e tem um propósito na vida delas. O 7º motivo é que o louvor das crianças é poderoso e faz o inferno estremecer. A autora vai dizer que as crianças, elas têm aí uma posição mostrada pelo próprio Jesus do perfeito louvor, do louvor sincero. A criança, quando constrói fé em seu coração, ela demonstra isso de uma forma muito genuína. Ela louva com sinceridade, adora com sinceridade, ela se entrega por completo. E isso está na própria palavra de Deus, quando nós temos lá no Salmo 8, dizendo que da boca das crianças e ainda daqueles que mamam, o Senhor levantou força para fazer calar o inimigo e o vingativo. O Senhor derrama muitas expectativas sobre a vida das crianças, investe nas crianças e nós precisamos ter essa visão celestial sobre elas também. O 8º motivo eu já citei para você, é porque quando nós não evangelizamos, outros fazem isso. Quando nós não falamos de Jesus, quando nós não preenchemos o vazio do coração das crianças com a palavra do céu, a única que sacia a alma, a única que alimenta, a única que nos dá estrutura para nos firmar no verdadeiro caminho e chegar ao céu com o nosso Jesus, quando nós não fazemos isso, outros pensamentos chegam primeiros. E que pensamentos são esses? O quão destrutivos podem ser? De onde eles vêm? Quem os colocou? Quando nós não somos boas influências para as crianças, outros influenciam. O 9º motivo é que Jesus mandou apacentar os cordeirinhos. Quando se fala de cordeirinhos, a gente está falando de filhotinhos. E aí a gente abre espaço para 2 interpretações e que vai servir do mesmo jeito aqui para nós. Seja qual for a vertente que você interprete, nós temos aí os cordeirinhos como sendo aqueles novinhos, tanto em nascimento quanto em fé. As crianças são os cordeirinhos que precisam ser apacentados, que precisam ser ensinados, discipulados, direcionados. Do mesmo jeito como aquele que é novo na fé, aquele que nasceu de novo. Ele é o cordeirinho, ele é um bebezinho ali que precisa ser discipulado, ensinado, levado até Jesus. Deus conta com você. Não desista, não desista, não desista. Tem muitos motivos para apacentar as crianças, para evangelizar as crianças. Não desista do departamento infantil. O Senhor, Ele conta com você. Que Deus te abençoe.